Bom, e você viu aqui, pela segunda vez, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan adiaram a divulgação da eficácia da Coronavac, que garantiram que ela tem o nível de eficácia exigido no limiar. Vamos falar então agora sobre esse assunto com o Dirceu, o doutor Dirceu Barbano, que é farmacêutico e ex-presidente da Anvisa. Doutor Dirceu, bom dia, bem-vindo aqui ao Novo Dia. A Sinovac alega que precisa de mais 15 dias para comparar os dados do resultado do Brasil com o de outros países. Mas, há algumas semanas, nós vimos essa primeira vez que foi adiado esse anúncio, nós tivemos uma certa insegurança, um desconforto. Agora, nesse momento, já traz uma insegurança. Eu gostaria que o senhor falasse primeiro como foi visto isso dentro da comunidade científica. Bom dia, Colombo. Bom dia, Luciana. Luciana, esse é o problema de se colocar a política no meio de assuntos que a ciência deve resolver, né? Então, na medida em que há um interesse do governo de São Paulo em tratar politicamente da questão da vacinação e divulgações por pessoas que não estão inseridas no contexto da pesquisa, do desenvolvimento clínico dessa vacina, acabam gerando esse tipo de sentimento, ora dúvidas, ora insegurança. Mas o que me parece importante é que, de fato, é uma vacina que tem sido desenvolvida com os cuidados que precisam ser tomados, o desenvolvimento clínico está em curso e, aparentemente, a Anvisa tem tomado agora medidas um pouco atrasadas, mas importantes para que essa avaliação seja feita da forma mais rápida possível e que as vacinas cheguem ao mercado o quanto antes. Doutor Dirceu, o senhor lembrou muito bem da guerra política e de comunicação travada entre autoridades diferentes aqui no país, questionando o país de origem de uma determinada vacina, um eventual efeito sobre o corpo humano ainda desconhecido que determinada vacina pode provocar. Eu quero extrair da minha pergunta essa questão política e saber do senhor se, do ponto de vista científico, de alguém que já comandou a Anvisa, se esses adiamentos do anúncio do resultado da fase 3 da Coronavac aqui no Brasil são elementos, conteúdo suficientemente fortes para fazer com que as pessoas tenham de forma justa alguma dúvida sobre a eficácia da vacina ou não? Colombo, não, definitivamente não. O sentimento é esse por conta desse tratamento político. Agora, as vacinas, todas as que estão em desenvolvimento, notadamente essas que já concluíram estudos clínicos de fase 3, estão cumprindo em prazos muito apertados, com um esforço muito grande dos cientistas, da comunidade toda envolvida nessas pesquisas, os ritos que precisam ser cumpridos para que nós todos estejamos seguros na hora de usar a vacina. Então, é claro que isso há uma ansiedade e que não pode ser criticada por ninguém, porque nós estamos chegando ao final do ano com a triste marca de quase 200 mil mortos apenas aqui no Brasil, mas nós podemos confiar, sim, nas instituições que estão cuidando disso. Tanto dos laboratórios públicos e privados que estão desenvolvendo essas vacinas, quanto na tomada de decisão por parte dos técnicos da Anvisa, que foram responsáveis por aprovar as mais de 40 vacinas que estão disponíveis hoje no Programa Nacional de Imunização, e nós sempre recebemos essas vacinas com toda a tranquilidade e todo o benefício que elas são capazes de trazer. Então, a resposta, objetivamente, não há motivo. Claro que nós estamos todos esperando que esses dados estejam concluídos, mas eles não necessariamente precisam ser divulgados ao público. O importante é que as agências reguladoras recebam esses dados, e elas têm recebido. Nós temos visto, por exemplo, a Comunidade Europeia aprovou a vacina da Pfizer
na segunda-feira, deve iniciar o uso agora para o final da semana e deve aprovar no início da próxima semana também a vacina da Moderna. Então, as agências estão fazendo o seu trabalho e os laboratórios também. A nós cabe filtrar as informações que vêm desse ambiente científico daquelas que vêm do ambiente político que não nos interessa nesse momento. Doutor Dirceu, o senhor falou em ritos e a gente não entende muito como funcionam esses ritos, então vou pedir a sua ajuda para o nosso entendimento. A Sinovac alega, está fazendo a pesquisa em Brasil, Turquia e Indonésia, se não me engano, e alega que os dados elas são diferentes nos 3 locais, que ela precisa revisar esses dados, digamos assim. Como funciona isso? É comum que os dados saiam diferentes, os resultados saiam diferentes em países diferentes? Qual é o procedimento que a Sinovac vai adotar daqui para frente? Luciana, o desenvolvimento de uma vacina, ele envolve 3 aspectos fundamentais. Um é a capacidade de tecnologia que a indústria que produz deve ter, e isso a Anvisa já verificou e concedeu a certificação de boas práticas de fabricação nessa semana. O outro é o produto. A tecnologia em si, há um conjunto de obrigações que as indústrias precisam cumprir para que todos os lotes sejam produzidos iguais e façam e causem o mesmo efeito e mantenham a qualidade. Então, o aspecto tecnológico, a Anvisa avalia. E há essa questão do desenvolvimento clínico da vacina, que passa pelos testes pré-clínicos feitos em animais, os estudos de fase 1 e fase 2 em pequena escala e depois esses estudos de fase 3 em larga escala. Esse estudo de fase 3, ele normalmente é objeto de um desenho, que deve ser o mesmo em qualquer lugar onde o estudo é feito. Agora, como nesses casos envolve um grande número de pessoas, são 50 mil, 60 mil pessoas, e há sim uma necessidade de que esses dados sejam todos colocados no mesmo lugar e passem por um olhar que seja estándar, ou seja, um olhar comum àquilo que se observou aqui no Brasil e nos outros países onde o estudo foi feito. Então, é natural, sim, não são dados diferentes, mas são dados oriundos de fontes diferentes, com observações e percepções muitas vezes que podem ser minimamente diversas e que precisam passar para um ambiente onde o olhar seja único para que essas informações sejam apresentadas às agências reguladoras. Então, embora não seja desejável, eu penso que o quanto mais se cuidar com a precisão do dado a ser divulgado, melhor para todos nós e melhor para o processo de tomada de decisão por parte das agências. Doutor Dirceu, nós noticiamos aqui todos os dias, né, a chegada de carregamentos de vacinas em países com economias muito parecidas com a nossa, aqui não estou nem me referindo, nem usando como parâmetro o Reino Unido, os Estados Unidos, que já estão vacinando mais de 1 milhão de pessoas. Mas o México, por exemplo, deve começar a vacinação de uma parte da sua população ainda neste ano aqui, nos últimos dias de 20. O Chile provavelmente hoje, acabou de chegar um carregamento da Pfizer a Santiago, se não começar hoje, começa entre amanhã e dia 26 a vacinação no Chile. A Argentina recebendo hoje também um carregamento da Sputnik, a vacina produzida pela Rússia. E nós temos uma data ainda incerta, né? O ministro da Saúde fala, olha, na melhor das hipóteses, fim de janeiro, pode ser em fevereiro. Em São Paulo, a promessa do início no dia 25 de janeiro, aniversário da capital. E a impressão que nós, leigos, temos é de que nós estamos atrasados em relação a uma parcela importante de países do mundo que têm economias muito parecidas com a nossa. Essa impressão é correta ou as coisas estão caminhando no passo que tem de caminhar, doutor? Essa impressão é correta, Colombo. De fato, o governo federal e, em determinados momentos, a própria Anvisa cuidaram muito mal desse assunto e deixaram, de fato, pontos importantes em aberto que já deveriam ter sido resolvidos ao longo dos últimos meses, para que nós não tivéssemos essa situação de insegurança. O Brasil tem uma vantagem enorme por ter produtores locais de vacina públicos, como o Biomanguinhos, da Fiocruz, e o Butantan, aqui do governo de São Paulo, mas dessa vez
a desorganização das ações do governo federal, as incertezas oriundas das manifestações do próprio Ministério da Saúde, das autoridades máximas, o próprio presidente da República questionando se é necessário ou não tomar vacina, esses pontos todos, na verdade, geraram uma nuvem e abaixo dessa nuvem as decisões que deveriam ter sido tomadas não foram. A Anvisa agora, me parece que com a chegada da diretora que assumiu a área de medicamentos, está buscando tirar algum atraso, mas esse atraso já existe. Infelizmente, nós já poderíamos estar, principalmente por esse motivo de termos os laboratórios públicos, numa etapa de aplicação da vacina e não ainda dessa discussão em torno da aprovação. Claro que agora não adianta muito ficarmos olhando para esse passado. O que nós precisamos é continuar cobrando de que o Ministério da Saúde assuma o seu papel e apresente um plano nacional que tenha coerência com as necessidades da população e, de um outro lado, que a Anvisa se mantenha protegida desse ambiente político e tome as decisões técnicas no menor prazo possível e as mais acertadas possível para que todos nós estejamos completamente seguros, como somos com as outras mais de 40 vacinas aplicadas pelo Ministério no Brasil, com mais as vacinas de coronavírus contra a Covid que sejam aprovadas nessas próximas semanas ou no próximo mês. Doutor Dirceu, muito rapidamente, só para aqui responder a um anseio nosso, diante desse adiamento de novo dos dados da Coronavac, o governo de São Paulo mantém a vacinação para o dia 25 de janeiro. Isso é possível? É coerente? Eu acredito que sim, porque há vacinas aqui no território brasileiro e tão logo a decisão de aprovação seja feita e tomada pela Anvisa, o governo do estado, em conjunto, espero eu, com as autoridades federais, possam coordenar o início da vacinação contra a Covid aqui. Muito obrigada, doutor Dirceu Barbano, por nos traduzir todo esse processo de vacinação aqui no Brasil e também responder às nossas angústias e anseios nesse dia, véspera de Natal. Muito obrigada. Um bom dia para vocês.